Evangelho de João, capítulo 5. Esse é o terceiro milagre que João registra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: "É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito." Ao que ele lhes respondeu: "O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande." Perguntaram-lhe: "Quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande?" Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior." O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai. Então, que texto é esse? Um milagre maravilhoso de Jesus que aconteceu exatamente no sábado. E eu quero, aqui, falar um pouquinho sobre o local onde isso aconteceu, que ele é significativo. Betesda. Betesda. Sabe o que significa Betesda? Betesda significa casa, Bet, casa de misericórdia. E repare quanta misericórdia era necessária num lugar de muita miséria. Quantos miseráveis, pobres, leprosos, doentes, enfermos de toda espécie, cegos, surdos, ali, naquele lugar, tanto sofrimento. E eu quero acompanhar com vocês aqui tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer, que representa a superação, representa a vitória, a última palavra da história humana não é a da miséria, não é a do pecado, não é a da enfermidade, da paralisia, não é das trevas, da ignorância, da superstição que se vê aqui, claramente. As pessoas, na crendice popular, no mito, na fábula, na superstição, na ignorância, nas trevas. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Então, a última palavra não é da mentira, do engano, de algo fantasioso, de algo enganoso, de algo nebuloso. Temos também a superação da solidão, que a gente vai ver muito claramente aqui. A solidão
Então, a superação também do legalismo, de uma religiosidade tacanha, presa a determinados aspectos que não tem nada a ver com o Evangelho, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, é alguma coisa completamente humana, que escraviza, que domina, que oprime. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio romper com tudo isso, veio bater de frente com todas essas coisas e veio promover uma tremenda redenção. Uma tremenda redenção que vai ser bem visível nesse episódio. Então, a superação da miséria ali, naquele lugar chamado Casa de Misericórdia, a misericórdia se manifestou. Lá dos altos céus, a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens que estavam em trevas, a um povo que vivia debaixo da ignorância, sofrendo, veio a luz, a esperança, que é boas novas em primeiro lugar para os pobres, para os miseráveis, para os desprezados, para os que estão angustiados, para aqueles que estão presos à religiosidade e às crendices e a legalismo e a uma série de fatores danosos, decorrentes todos do pecado, que caracteriza a miséria humana e os conflitos humanos. Então vamos observar exatamente isso. Fala-se aqui do pecado. O pecado como a origem de todas essas coisas. Aliás, Jesus vai tocar no ponto mais adiante. E é interessante quando Jesus diz para ele, não peques mais. Sugere o quê? Que a enfermidade dele tenha sido uma consequência de um pecado por ele cometido. Possivelmente um pecado grave. Não se sabe como é que esse homem ficou aleijado, mas ele pode ter, por exemplo, mexido com a mulher do próximo. Apanhado, quase morrido e ficado naquele estado. Jesus diz, não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Da primeira vez você escapou da morte. Era para você ter morrido ali. Mas você ficou aleijado. E isso foi decorrência do seu pecado. É óbvio, eu estou dizendo isso só como hipótese, para combater uma interpretação errônea, porque é óbvio, que Jesus não está com isso dizendo que todas as enfermidades, mazelas e misérias que nós temos é decorrência de um pecado por nós cometido, ou de muitos pecados por nós cometidos. E Jesus também não estaria dizendo para ele, olha, cuidado para não peques mais, porque se você cometer qualquer espécie de pecado, de agora em diante, você tá frito, vai acontecer coisa pior, mas pior do que ele ter ficado aleijado 38 anos, o que poderia ser pior? Então o aleijado, se estivesse entendendo que Jesus estivesse com essa frase, querendo dizer, para ele não cometer pecado algum mais, porque se ele cometesse qualquer espécie de pecado, ele estaria agora sujeito a um mal ainda pior. O aleijado certamente diria para Jesus, Jesus, me dá a paralisia de volta. Melhor. Porque certamente eu vou pecar. Certamente eu vou cometer alguma espécie de pecado. E se o Senhor está dizendo que se a partir de agora que eu fui curado, se eu cometer qualquer espécie de pecado, eu estou sujeito a algo pior ainda, por favor, então me deixa com aquele mal lá, porque é certo que eu vou pecar. Está entendendo que não é disso que se trata? A gente não tem todas as informações. A gente não sabe que pecado foi esse que esse camarada cometeu há 38 anos atrás, que gerou essa situação. Mas certamente Jesus está falando de algo muito específico para a vida dele. E não de algo genérico que se aplica a mim e a você, porque a gente sabe muito bem pelas próprias Escrituras Sagradas. Aliás, você vai no capítulo 9 de João, e aí os discípulos andando com Jesus se deparam com um cego agora de nascença.
E aí a questão é a seguinte, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, Jesus, quem foi que pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus diz que não, que naquele caso em particular, não era este homem, não tinha nascido cego por causa do pecado específico de quem quer que seja. Está entendendo? Mas para que se manifestasse na vida daquele homem a glória de Deus, porque seria curado. Isso seria um dos milagres mais incríveis que temos registrado na Bíblia, a cura de um cego de nascença. Para a glória de Deus. Então, no caso do cego de nascença, não foi nem ele, nem o seu pai, os seus pais ou antepassados, que pecaram para que ele nascesse assim. Portanto, nós temos já no capítulo 9, um texto que fala que não é pequei, tem uma enfermidade. Ou qualquer mal, enfermidade ou mazela é decorrência de um pecado específico. Temos o apóstolo Paulo. Ele ficou enfermo certa vez. 2 Coríntios capítulo 12. Conta que ele orou 3 vezes para se ver livre daquele mal. E a gente sabe que aquele mal, aquela enfermidade, conforme o texto mesmo ali esclarece, não tem nada a ver com o pecado de Paulo. Pelo contrário, foi uma intervenção divina da parte do próprio Deus que permitiu que a enfermidade acontecesse para o benefício do próprio apóstolo Paulo, para mantê-lo humilde, e o apóstolo Paulo compreendendo que quando ele é fraco, aí é que ele é forte, que a graça de Deus se manifesta mais abundantemente nas nossas mazelas, fraquezas, e que isso vem muitas vezes para a glória de Deus, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele exulta e diz, muito mais me gloriarei nas fraquezas, nas misérias, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, aí é que eu sou forte, aí é que eu sou forte. Bom, não tem nada a ver então o pecado, ou a doença do Paulo, com o pecado cometido por ele. Portanto, quando Jesus fala isso àquele paralítico, ele está se referindo muito especificamente a um pecado grave cometido por esse paralítico, que ele sabe, o paralítico, muito bem qual é. Jesus, nessa passagem e em outra, nesse mesmo texto, revela seu discernimento. Jesus sabia que esse homem estava enfermo há muitos anos, embora nunca tivesse encontrado com ele, conhecido, era a primeira vez. Jesus revela a sua soberania, a sua onisciência, e ele revela-se onisciente e Deus nesta fala. Não peques mais, não cometa aquele pecado mais em particular, que foi muito grave, para que não te aconteça coisa pior, tá bom? É disso que se trata. Até a coisa pior pode ser muitas, entre elas, perder a própria salvação. Perder a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as graças, do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, ganhar a cura do físico, ganhar os benefícios materiais, ganhar este mundo, conquistar o mundo inteiro, diz Jesus, e perder a própria alma. Isso é a coisa pior que pode acontecer. A gente sabe que certa vez Jesus curou 10 cegos, 10 leprosos, e só um voltou para agradecer. É interessante que esse, em particular, o paralítico curado, ele vai ao templo. Parece que Jesus se retirou muito rápido e ele vai ao templo. E lá ele encontra com Deus. Você veio ao templo, né? Isaías foi ao templo. A Bíblia diz, não abandoneis, não deixeis de congregar. Onde 2 ou mais estão reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente de modo especial. Por aí vai. Então, a questão da superação do pecado, que traz tantas mazelas, tanto sofrimento, né? E a gente teria tantos textos mais para citar, mas eu acho que isso aqui é suficiente. Tá, vou aqui mais. A outra superação é da paralisia, dos males físicos. Ah, meus irmãos, esse corpo mortal é corruptível. Se revestirá um dia da incorruptibilidade e nunca mais sofrerá dano qualquer físico.
o Senhor veio trazer vida eterna e promete a ressurreição dos mortos. E já hoje cura os enfermos. Cura ao seu propósito, para a sua glória. E a gente vê aqui a cura desse grande mal. 38 anos, gente, não é pouca coisa. Se você quer saber o significado de 38 anos daquela época, sabe qual era a estimativa de vida nos dias? Naqueles dias, nos dias em que Jesus esteve aqui na Terra? 30, 31, 32. Essa estimativa de vida. Quem viveu 38 anos já está fazendo serão. Hora extra. 38 anos é mais que uma vida, é mais do que viviam as pessoas normalmente. É uma existência. 38 anos tem um outro significado muito legal na Bíblia. É interessante a gente atentar para o significado das coisas. Você não deve passar batido quando há uma referência como 38 anos. Não é só para dizer que era bastante tempo. Por soberania de Deus, esse homem sofreu 38 anos, que corresponde exatamente ao período de peregrinação do povo no deserto. Aí você vai dizer, mas não foi 40? Foi desde que eles saíram. Mas a peregrinação deles foi de 38 anos. Porque os 2 primeiros anos foram aqueles anos em que eles estiveram diante do Sinai, em que eles se encaminharam para a terra prometida e chegam lá em Cades Barneia, na divisa. Os 12 espias são enviados, 10 deles voltam com um relatório muito tenebroso, falando dos gigantes, das fortificações, de como eram bem armados os cananeus, né? Os jebuseus, os filisteus, aqueles que habitavam naquela terra, e contaminaram o povo de medo, e eles ficaram então tomados pelo pavor e se levantaram contra Moisés, queriam matá-lo, queriam regressar para o Egito, cometeram um pecado gravíssimo, ignoraram todos os grandes feitos de Deus, abandonaram a sua fé e chegaram a ponto de quase blasfemar. E Deus não se agradou da maioria deles, razão porque aquela geração como um todo peregrinou a partir desse momento 38 anos. Decorrência do pecado, da incredulidade. 38 anos, decorrência do pecado, uma peregrinação. Não herdam a terra prometida. Interessante observar essas coisas todas. Bom, a paralisia, a Cristina observou bacana assim, que a ideia da paralisia é que ela tem também um significado espiritual. É claro que era uma paralisia física, mas Jesus não cura apenas, única e tão somente a paralisia do físico, mas a das emoções, a do espírito, a do progresso espiritual, a do avançar para aquela que é boa, perfeita e agradar à vontade de Deus, lembrando já o sermão de domingo passado. Há muita paralisia que é pior do que a física, muito pior do que a física. Há muita cegueira que é pior do que a física. Há muita enfermidade pior do que a enfermidade física. Porque a gente vê, no caso do próprio apóstolo Paulo, que sua enfermidade física foi, para ele, inclusive, benéfica. Porque Deus a usou. Porque nas mãos de Deus, tudo pode cooperar para o nosso bem. O problema não é necessariamente os males físicos, que o Senhor pode muito bem manejar para o nosso bem, mas uma coisa que o Senhor não consegue jamais manejar para o nosso bem, não porque Ele não seja soberano, mas porque isso é um contrassenso, seria a nossa própria enfermidade espiritual, a nossa incredulidade, a nossa malignidade, o nosso apego às coisas do mundo.
O nosso pecado. O nosso pecado produz o quê? A morte. O nosso pecado nos separa de Deus. Isso não dá. E isso é a maior paralisia. A paralisia da vida espiritual. Quando nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Deus, a caminhar, deixar nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr para a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ele que é o protótipo de todo ser humano, de todo cristão, ele que deve ser o nosso modelo, o varão perfeito. É essa busca da perfeita varonilidade, da perfeita humanidade que está em Cristo, e de repente a acomodação, a paralisia. Muito triste essa realidade, mas Jesus veio para dar conta do recado, seja da questão física, seja da questão emocional, seja da questão espiritual. E o problema desse homem era maior do que só a enfermidade. Veja que é colocado, quando Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer ser curado? A resposta dele foi de quem não está botando muita fé em Jesus. Talvez porque não o conhecesse, né? Tá? Jesus, aliás, esse é um dos primeiros milagres de Jesus. A gente vai falar daqui a pouquinho de quando foi que ele aconteceu. A gente sabe até o ano em que aconteceu. Sabe até o dia em que ele aconteceu. Tá? É interessante. Poucas passagens na Bíblia a gente poderia precisar com tanta exatidão como esta. Por quê? Porque a gente tem informação de que esse milagre aconteceu no sábado, não tem? E a gente tem informação de que era uma festa judaica, não é? E aí você pega, do ano 25 depois de Cristo até o ano 35 depois de Cristo, e a única festa que aconteceu num sábado, segundo o calendário judaico, é esta, no ano 28. Dá até para arrepiar. A gente pode saber que no ano 28, a festa de Purim, e tem um outro significado, eu vou terminar, isso aí era para minha conclusão, porque a festa de Purim, assim como saber de Betesda o que significa, o local, aquele tanque, aquela superstição, que é o próximo ponto, a gente vê o seguinte, era uma festa, era um dia de festa, era um sábado, esse homem está sozinho. Ah, não, mas tem um montão de gente lá rodeado. Não, ele está sozinho porque não tem, ele diz aqui que não tem ninguém para ajudá-lo. E que não tem ninguém para ajudá-lo não é de hoje. Não se sabe quanto tempo esse homem estava na esperança, crendo nessa superstição, junto com outros, esperando um milagre de um anjo. E quando se fala disso, hein, gente? Entramos num ponto complicado. Você sabe que o versículo 4 está em colchetes. Está aí na sua Bíblia em colchetes o versículo 4 ou não? Está em colchetes ou não? Por que será? Porque ele não consta dos manuscritos mais antigos. Ele é uma inserção posterior. João jamais escreveu o que está ali, no versículo 4. Poderíamos remover. Alguém, posteriormente, para explicar um outro versículo mais adiante, que é o comentário do paralítico a respeito. Olha, o seguinte, não tem ninguém para me colocar lá porque é assim que o pessoal aqui espera, né? Quando um anjo vem e mexe nas águas, primeiro que entra dentro d'água, se dá bem e é curado. E eu nunca chego lá. Não tem ninguém, inclusive, para me ajudar. Miséria. Além da miséria física, é uma das piores misérias. É a solidão. É a falta de amigos. Sabe-se lá por que as pessoas vão chegando a esse ponto.
Sabe-se lá o que ele aprontou, os relacionamentos que foram quebrados com famílias. A gente sabe que ele cometeu um pecado grave, lembra? Para chegar nesse ponto. Mas, independente disso, esse homem está sozinho. E cadê os líderes espirituais também do povo? A gente podia perguntar. Ele não tem ninguém para ajudá-lo. Ah, mas vai ter gente para condená-lo. Vai ter os fariseus para julgá-lo quando ele é curado, em vez de celebrar curas. Olha, gente, onde que está? Onde foi parar a humanidade? Né? Olha o legalismo aí. Eu estou adiantando os pontos todos, né? Esse é o ponto do legalismo. Mas é interessante você observar que loucura que está acontecendo aqui. Ele está sozinho. E aí a Cristina também lembrou bem. Essa mensagem é dela, tá? Eu sou o reprodutor. Ela me dá muita mensagem de bombejada. Mas ela comparou. Ela falou assim, você lembra de um outro aleijado? Vocês lembram, né? De um outro aleijado que era paralítico também, que vivia acamado e que certa vez foi conduzido por 4 amigos. E os amigos, quando chegaram até onde Jesus estava, numa casa onde Jesus estava, tinha tanta gente dentro da casa e fora da casa que os amigos não tinham como levar a ele, né, o paralítico ali em questão, a presença de Jesus, só que eram amigos mesmo. E quando você tem amigos de verdade, eles não dão desculpa. Eles vão tentar um jeito para ajudar. Os amigos meia boca sempre tem uma desculpa. Saída pela esquerda, saída pela direita, mas quem é amigo de verdade se coloca no lugar, compra a briga e vai para a luta. Não vamos abandonar você. Jesus, é a resposta para o teu problema. E a gente está aqui para te aproximar de Jesus e nós vamos fazer isso. E eles foram. Viram que o telhado dava para fazer uma abertura pelo telhado. Subiram, olha o esforço, subiram com aquela maca, com aquele enfermo, paralítico, que não podia andar por si mesmo, mas seus amigos andaram por ele e o carregaram e o levantaram ao telhado, abriram e com uma corda, olha quanta coisa que eles tiveram que buscar, busca a corda, alguém teve que buscar a corda, vamos amarrar assim, vamos ter a ideia assim, sim, não, vamos ter que subir por uma escada, vamos dar um jeito, vamos descer com segurança. E de repente, todos os que estavam dentro daquela casa foram surpreendidos, porque abriu-se o teto e desceu uma maca com o enfermo que foi curado por nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, a miséria daquele enfermo era muito menor do que a miséria desse que nós encontramos, que está solitário, que não tem ninguém para ajudá-lo. É, solidão terrível. Mas de repente ele não está sozinho, né? O que acontece? Alguém se aproximou dele nesse dia? Não foi um anjo? Não foi um anjo da superstição? Não foi um mover de água supersticioso que as pessoas correm atrás de superstição, de crendices, crentes e mais crentes atrás de crendices, de atos supersticiosos, de objetos, de água benta, de água disso, de óleo de não sei do que, crendo do poder mágico dessas coisas. Mas Jesus veio para nos libertar da ignorância, das trevas, das crendices, e veio ser o nosso amigo, veio buscar e salvar o que estava perdido, veio ser aquele que cumpre o significado daquele poço, daquele tanque. Casa de misericórdia, não num anjo, não numa crendice, não naqueles religiosos da época, não em qualquer outra religião, não em qualquer outra coisa, mas no Senhor da glória. Então, a ignorância e a superstição, que era o ponto aqui que eu praticamente adiantei, foi superada. É dito! Tira esse versículo 4. Não, ele é uma tentativa de explicar o contexto da época, só que dá a entender que isso era um fato e não era. Isso era uma crendice. As pessoas creem em muitas coisas. Então, naquela época, havia essa crendice. Gente, isso parece a sorte.
Ah, vai acontecer, parece ganhar na loteria. Deus não trabalha desse jeito. Deus não patrocina essa ignorância, essa superstição, essas crendices populares. Embora Ele tenha misericórdia do ignorante e venha revelar-se a ele. Conhecereis a verdade vos libertará. E o legalismo, que quando ele é curado, e Jesus diz, carrega a tua cama. Jesus é provocador. Carrega a tua cama, eu nem sabia. Carrega a tua cama, leva de volta, você não vai precisar mais dela, mas leva de volta para casa. Não desperdiça essa não. Carrega como sinal de que você não apenas pode andar, mas ainda pode carregar coisas. Você está forte. Carrega como testemunho para todo mundo. Carrega. E ele foi e carregou. E o pessoal falou assim, mas está na lei ali escrito que não é para carregar. E não é bem assim. Mas os judeus interpretaram dessa forma. E eles eram muito rigorosos no cumprimento desses legalismos, dessas regras. Eles externavam toda a sua relação com Deus através dessas artificialidades, desses rudimentos humanos que eles impunham sobre as pessoas, mas negligenciavam a misericórdia, a vida. Eles faziam o homem ser escravo do sábado e não entendiam que o propósito do sábado era libertador para o homem, para que ele não fosse escravizado por seu patrão, né? ou pela ganância, para que ele pudesse ter uma vida equilibrada, sensata, pudesse saber que ele depende de Deus, que ele não depende do seu próprio esforço, que ele tem que trabalhar de domingo a domingo e ralar. Ele tem uma pausa, ele sabe, eu descanso e o Senhor me abençoa no dia em que eu separo para descansar, porque é dele que vem a minha força. Esse é um testemunho do dia do Senhor. A gente precisa conservar o princípio do sábado. Está válido. A pausa semanal é válida. A adoração, nos voltarmos para aquele que é o Criador e saber que Ele é o nosso provedor. E isso permanece válido até os dias de hoje. Eu espero que você tenha o seu sábado semanal. Que você tenha o seu descanso. Que você consiga e saiba descansar em Deus. Ter paz em Deus. Voltar-se para o seu Criador. Muito importante, mas o problema deles é o legalismo. Está proibido, como é que você está fazendo isso? Você está contrariando. E aí, a resposta do paralítico é: aquele que me curou da paralisia de 38 anos, foi ele mesmo que me disse para carregar. E eu quero saber quem é que tem mais autoridade aqui. Hein? É meio isso. Gente, não podia nem deixar de fazer. Acabou de me curar, uma autoridade como essa sobre a enfermidade. Creio que ele tem razão. Que ele é Senhor. E aí ele se levanta contra Jesus. E Jesus responde: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Não quer dizer que você está jogando fora o princípio do sábado, mas a ideia de que fazer o bem é muito apropriado no sábado. Hein? Fazer o bem é apropriado no sábado. Curar é apropriado no sábado. Ajudar alguém em alguma tarefa, talvez, que não dá para fazer outro dia, mas é só naquele dia. Não perdendo a consciência do sábado, do seu significado, né? de estarmos em Deus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Chamou Deus de pai, coisa que os judeus não faziam. Apresentou-se como o Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor do sábado. Senhor sobre a enfermidade. Senhor da existência. Que vem botar ordem na casa. Acabar com o legalismo, com as crendices, com a superstição, com as mazelas, trazer uma nova vida. Vida eterna do Espírito. Que coisa. Vem comigo agora, que estamos no último ponto. A festa de Purim, como eu coloquei para vocês, aconteceu no sábado. Aconteceu no sábado. E é a única festa judaica que acontece no sábado em todos aqueles anos de ministério de Jesus. Portanto, aconteceu num sábado
em que se comemorava a festa de Purim, no ano 28 da era cristã. E o que significa a festa de Purim? A festa de Purim é... Você sabe que Purim significa sorte? Sorte. Sorte mesmo, de lançar sorte. E sabe de onde vem? De que contexto vem o significado de sorte dessa festa? É a festa que tem a ver com a grande salvação que Deus promoveu do povo judeu nos dias da rainha Esther. Aí você leia a festa de Purim, leia o livro de Esther. Quando Amã, aquele que era o primeiro-ministro do rei persa, tramou para dizimar, algo parecido com o nazismo, hein? Para dizimar o povo judeu no seu império, no seu reino, para matar. Fez toda uma tramóia. E o que ele planejava nessa tramóia de destruição do povo judeu, dado o seu ódio, era lançar sortes sobre em que dia tal sentença e tal destruição e tal matança se daria. Porque esse era o costume deles, quando eles faziam coisas desta natureza. Lançar sortes. Vamos lançar sorte para ver em que dia vai dar. E o dia dessa sorte, entre aspas, que era o dia da matança dos judeus, o Senhor reverteu o quadro. Aí vocês conhecem a história. E nesse dia, em vez de ter matança de judeus, por mobilização do céu, por ação poderosa do Senhor, reverteu-se tudo e o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. E aqueles que tramavam a morte dos judeus é que foram sentenciados à morte naquele dia, e eles experimentaram libertação. Libertação da morte, do extermínio como povo, salvação de Deus. E esse é um dia que eles pulam, dançam e celebram até os dias de hoje. E é um dia de dar presentes e de se lembrar dos miseráveis, porque eles nessa época eram miseráveis. Eles, na sua grande maioria, tirando a rainha Esther, o Mordecai e alguns outros que tinham alguma função um pouco mais elevada, uma posição mais elevada, um pouco não, rainha Esther não é pouco, né? A maior parte dos judeus vivia como uma espécie de escravos, exilados em terra inimiga, distantes. Que interessante, não é? A prática, para eles é como um Natal para a gente, só que eles não é só para dar presente, não é para dar presente entre amigos, pura e simplesmente. É para dar presentes para os pobres. Pesquisa lá. Festa de Purim é celebrada pelos judeus com muita alegria, vira hoje até uma espécie de carnaval. Tanto que eles pulam, dançam. É um negócio assim. Marcou a história de redenção, de salvação, de um destino que estava, assim, historicamente, do ponto de vista humano, traçado para eles. Uma sentença de morte e de condenação. E naquele dia em que ela se daria, o dia que foi sorteado para ser o dia da desgraça deles, o Senhor reverteu a sorte. Mudou a sorte. Alterou o quadro e eles celebram. E neste dia em que parecia ser mais um dia, como outro qualquer, embora fosse o dia da festa de Purim, porque esse paralítico já estava há 38 anos nessa situação miserável, sem expectativa, sem amigos, sem ajuda, sem esperança, parece uma situação indefinida. Manifestou-se a
sorte, e a bondade que ele não recebeu dos fariseus, dos sacerdotes, dos familiares, de nenhum amigo, de nenhuma pessoa próxima. Ele recebeu um presente, porque esse é dia de celebrar com presente. É o presente da graça, é o presente da salvação, é o presente da redenção, é o presente da sua libertação, é o presente da sua salvação, de tirar você da paralisia, de levantar você nessa casa de misericórdia, nesse dia tão significativo para os judeus. Aquele que é o verdadeiro presente, que é a verdadeira luz, que é a verdadeira redenção, aquele que no passado esteve ali promovendo a redenção no dia da libertação do povo, agora está aqui manifestando-se Salvador mais uma vez.